Olá, boa noite. Que satisfação imensa podermos estar retomando esse momento com essa conexão positiva, de podermos, muito para além de postarmos o trabalho para vocês na plataforma, estarmos aqui interagindo. Sejam muito bem-vindos, tá? Uma satisfação imensa, uma alegria para mim, singular, de poder revê-los, reencontrá-los nesse novo modelo, nesse novo formato virtual. Tá? Tenho certeza que meu querido nono período estaria a cada dia se tornando mais expert nesse campo dos meios adequados de solução de conflitos. Tenho também segurança de que, cuidadosamente, cada um tem procurado se proteger e se garantir, e estamos compreendendo que, ao estarmos, de alguma forma, trabalhando através do Google Meet, bem como também das questões que nos permitem aí no Google Classroom, e ainda, né, no caso YouTube, nós estamos aqui tão somente buscando trabalhar no sentido de protegê-los e também de garantir que a faculdade, os professores, as direções, bem como também nossos demais pares estejam em segurança, né? Afinal de contas, o bem maior protegido pelo direito é a vida e o nosso bem-estar é a nossa saúde, a de vocês em potencial. Gostaríamos, na realidade, de estar agradecendo a cada um e a cada uma de vocês que prestigiam esse encontro, referente, portanto, hoje, né, no caso, a mediação, conciliação e arbitragem, e que nós possamos, nesse momento, estar, de certa forma, aproveitando essa grande oportunidade para não somente... Por favor, peço desculpas aí pelas questões de ordem técnica, que a minha internet caiu, desculpem por gentileza, tá? Bom, nós vamos recomeçar, portanto, certo? Bom, então sejam muito bem-vindos, para nós a satisfação imensa podermos estar conectando agora por esse novo modelo de tecnologia. Muito obrigada pela compreensão de vocês, tá? Naturalmente, nós queremos apostar e também, no caso, então, acreditar que cada um está buscando se proteger para não se expor aí aos riscos da pandemia. Agradecer a vocês, no caso, de estarem acompanhando o conteúdo lançado aí na plataforma da Fadivale, tá certo? Agradecer representantes de turmas que têm sido para nós maravilhosos, tá? Tem, certamente, enquanto solidários e competentes, viabilizando o nosso contato, no caso, com a turma. Muito obrigada. Tá? E dizer que, na verdade, estamos aí retomando a questão referente ao que se dispõe dentro das formas alternativas e adequadas de solução de conflitos. Tá? Até então, vimos elaborando todo um raciocínio, bem como também, de alguma forma, aquilo que diz respeito à lei de mediação, a 13.140, inclusive focando de maneira muito especial no nosso manual, não é isso? No manual de mediação judicial. Tá? Hoje, nós vamos perceber que avançaremos um pouco mais, tá? Avançaremos no que se refere a um outro modelo de solução de conflitos não jurisdicional. É importante salientar que quando nós trabalhamos com o conteúdo mediação, conciliação e arbitragem, tá? Nós hoje temos a novidade de podermos estar, de alguma forma, inaugurando um capítulo da arbitragem, tá? E a arbitragem, ela, assim como a mediação e a conciliação, possui um espaço muito especial, tá? Singularmente, né, no caso especial, dentro do universo do direito, do universo empresarial e, por sua vez, sobretudo em épocas em que o Poder Judiciário, conforme, inclusive, vocês estão acompanhando aí, né, no caso, tem até já um vadimeco da pandemia, um vadimeco Covid-19, e ali todas as resoluções que existem suspendendo prazo, suspendendo o funcionamento dos tribunais, estão presentes nesse vadimeco Covid-19. Então, em momentos em que o Poder Judiciário não está podendo desenvolver bem o seu papel, né, em decorrência dessas matérias, mais uma vez ganha fôlego, né, a arbitragem. Mais uma vez também toma uma proporção muito maior a mediação, a conciliação e todos os demais meios de solução de conflitos, né, que, de alguma maneira, não são jurisdicionais, são chamados meios adequados. Tá? E é importante observarmos que, a partir de agora, então, nós estaremos cuidando de um outro momento, tá? Que realmente diz respeito à arbitragem, que no Brasil e no mundo vem a todo tempo sendo adotado para resolver matérias que dizem que diz a respeito de conflitos que envolvem direitos patrimoniais e disponíveis. Então, vem conosco, no caso, aqui nessa grande viagem acerca da arbitragem.
vou pedir licença a vocês para começarmos a projetar aqui a própria lei, a lei de arbitragem, tá? Vamos observar que a lei de arbitragem, ela, por sua vez, ela é simplesmente importante, mas ela não existe no vácuo. A arbitragem, ela, por sua vez, ela tem sido, de alguma maneira, aqui consagrada também pelo CPC, o nosso Código de Processo Civil brasileiro, em em seus artigos 3º e 4º, né, o Código Civil brasileiro diz que o Poder Judiciário, advogados, juízes e demais mentores, né, da justiça deverão sempre incentivar a solução pacífica das controvérsias, e aí vai mencionar, por meio da mediação, da conciliação, da arbitragem, tá? Vai dizer, no caso, que a arbitragem é adotada pelo direito brasileiro e, com isso, portanto, estimulando a solução pacífica das controvérsias, sem precisar, naturalmente, aí, de um juiz togado. Gostaria de aqui abrir um parêntese no sentido de que, se alguém pretender fazer alguma pergunta, alguma colocação, por gentileza, tá? Pode entrar no chat, tá? E, de alguma forma, encaminhar por escrito, tá? Acreditando eu aqui que todos os seus microfones estão desligados, né? E que eu poderei, sim, estar respondendo a vocês e acompanhando essas perguntas, essas dúvidas através do chat, certo? Serão muito bem-vindas as suas intervenções. Então, dentre os meios alternativos de solução de conflitos, nós hoje vamos, de alguma forma, trabalhar a arbitragem. Quero, de alguma maneira, enfatizar que, além do Código Processual Civil brasileiro, cuidar da arbitragem, nós também temos uma lei, que é uma lei específica. Essa lei específica, ela é a Lei 9307. Essa Lei 9307, ela, na realidade, ela traz para nós, no caso, a possibilidade, né, de estarmos aqui falando uma linguagem muito próxima do Código Civil brasileiro, e essa legislação, ela, você pode se perguntar, como ela pode falar uma linguagem próxima do Código Civil brasileiro, o Código Processual Civil brasileiro, se ela é de 96 e o Código Processual Civil brasileiro é de 2015? Muito bem, porque em 2015 houve uma alteração dessa lei, por meio da Lei 13.129. Então, nós estamos aqui reafirmando que em 2015 houve uma alteração da Lei de Arbitragem, a 9307, e essa Lei de Arbitragem, portanto, ela passa por uma alteração por meio da Lei que é a 13.129, que adequou, né, no caso, a Lei de Arbitragem ao novo CPC, certo? A arbitragem, portanto, repetindo, sem pretender ser cansativa, mas me permitam, por favor, é uma forma de solução de conflitos não jurisdicional. Então, se nós usássemos a terminologia antiga, íamos dizer, uma forma alternativa de solução de conflitos. Esse termo alternativo hoje é chamado termo adequado de solução de conflitos. Aí você pode dizer, uma professora Lina, dizer adequado e alternativo não é a mesma coisa? Na realidade, muito para além do alternativo, então tem também necessidade, no caso desse meio, ser adequado. Porque, por exemplo, existem matérias que são adequadas à arbitragem, outras são adequadas à arbitragem e também à mediação. Tá certo? Entretanto, nem todos os casos que uma mediação resolve, que eu possa aplicar uma mediação, eu poderei adotar, para esse mesmo caso, a arbitragem, nem todos os casos. Por isso é que nós temos que, de alguma forma, procurar adotar a tecnologia meio adequado, certo? É importante salientarmos que a própria norma jurídica cuidará de fazer esse recorte. Nesse recorte, vamos perceber aqui que a lei vai dizer que as pessoas capazes de contratar, elas poderão valer-se da arbitragem. Para o quê? Para dirimir litígios que sejam relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, vejam bem, exige capacidade civil. Todo ato jurídico, em tese, né, no caso, vamos lembrar aqui, né, do Código Civil brasileiro, exigirá capacidade. Afinal de contas, a capacidade civil, a personalidade, né, são os primeiros tópicos ali do nosso Código Civil brasileiro. Sem capacidade civil, né, no caso, na verdade, um ato jurídico, ele acaba sendo imperfeito, tá? Bom, a não ser que essa pessoa incapaz seja devidamente representada, certo? Mas também, vejam bem, essa pessoa que é capaz de contratar, ela, por si só, não basta, no caso, apenas ela querer fazer uma arbitragem, depende do objeto. Então, você viu aí algo do caráter subjetivo, ou seja, capacidade, sujeito, e agora você vê algo, no caso, objetivo.
Ou seja, objetivamente falando, né, vamos colocar aqui, o assunto tratado naquele contrato precisa ser um direito patrimonial disponível. Precisa, naturalmente, ser algo, no caso, que, por exemplo, não vai demandar, de alguma forma, a presença de um promotor de justiça, não vai cuidar do direito de família. Ah, muito bem. Então, por aqui, nós já começamos a fazer uma exclusão. Será que direito de família é direito patrimonial disponível? Não. Será que uma ação de alimentos diz respeito ao direito patrimonial disponível? Também não. Uma ação de investigação de paternidade, uma ação de divórcio, uma ação, no caso de união estável, no que se refere aí à sua dissolução, a tratativa sobre guardas de filhos, poderia ser tratado por meio da arbitragem? Não, não poderia ser cuidado por meio da arbitragem. Por que não? Porque não são direitos patrimoniais disponíveis, percebem? Muito bem, mas vamos por aqui o seguinte: um casal procedeu ao seu lamentável divórcio e decidiu deixar a partilha para mais tarde. Será que para realizar essa partilha, apenas a partilha, direito patrimonial, é apenas do casal, ou seja, disponível, o divórcio já está ultrapassado, já foi até averbado, já foi realizado. Eu poderia usar a arbitragem para esse outro capítulo, que é o capítulo, no caso, de estabelecimento, né, daquilo que efetivamente seria o quinhão de cada um dos cônjuges naquela partilha. Então, para esse segundo capítulo, eu poderia utilizar a arbitragem, sim, porque é direito patrimonial disponível. Certinho? Então, a arbitragem, repetindo, no caso, ela não é um meio jurisdicional, ela é um meio, no caso, extrajudicial de solução de conflitos. Ela, na verdade, vai ter, de alguma forma, aqui, uma exigência, um pré-requisito da capacidade, né, das pessoas envolvidas nessa demanda, tá, nesse conflito. E, por sua vez, também, necessariamente, o objeto deverá ser patrimonial disponível. Imprescindível, no caso, até aí, nós entendemos, portanto, o que é a arbitragem. A arbitragem, portanto, é uma técnica de solução de conflitos entre duas ou mais pessoas, cuja solução se dará por meio de árbitros, de juízes arbitrais. Esses juízes arbitrais, eles não são togados, não são autorizados, no caso, então, não são credenciados pelo poder estatal, mas são autorizados, credenciados por quem? Pelas próprias partes envolvidas. Então, portanto, a arbitragem é uma técnica de solução de conflito extrajudicial, uma técnica de solução de conflito extrajudicial que busca resolver demandas entre duas ou mais pessoas e essa solução, ela é, de alguma forma, expressada, viabilizada por meio e através de juízes arbitrais. E juízes arbitrais são árbitros que não são designados pelo Estado, pelo poder estatal. São designados, são nomeados, escolhidos pelas próprias partes. Muito bem. Assim falando, então, nós vamos lembrar que na mediação também, vamos fazer um paralelo com a mediação também, no caso extrajudicial, na mediação extrajudicial, eu também tenho a possibilidade de me deparar ali com mediadores que não são nomeados pelo poder estatal. Lembrando que lá na mediação judicial são, na verdade, realmente mediadores nomeados pelo poder estatal, mas na extrajudicial não, são as próprias partes que escolhem, né, no caso, o seu mediador. Aqui também, né, na arbitragem, você pode perguntar, professora, existe então arbitragem judicial e arbitragem extrajudicial? Não. Existe apenas a arbitragem extrajudicial. A arbitragem ela é privada, tá? Ela vai cuidar de direitos patrimoniais disponíveis, tá? Por meio de câmaras privadas, tá certo? Então, assim como eu tenho uma câmara privada de mediação, eu posso ter uma câmara privada que seja de mediação e de arbitragem. Posso ter também uma câmara privada que seja só de arbitragem. Tudo bem? Ok? Bom, nós já sabemos o que é a arbitragem, já sabemos, no caso, em que circunstâncias que ela acontece, e é imprescindível, então, nós estarmos atentos ao fato de que essa arbitragem, ela vai nos demandar, para todo efeito, a necessidade de estarmos atentos a outros aspectos que são também, no caso, então, altamente relevantes enquanto meios adequados de solução de conflitos.
esses meios adequados de solução de conflitos, eles, de alguma forma, poderão envolver não apenas pessoas dentro do que diz respeito a conflitos particulares, mas vejam que a própria lei, né, recebeu aí uma alteração pela 13.129, demonstrando que a arbitragem poderá também envolver e aplicar-se à administração pública, direta e indireta. Então, não apenas conflitos e demandas que envolvem pessoas particularmente falando, né, na rede privada, mas também assuntos que envolvam, por exemplo, municípios, Estado, União, autarquia, podem também ser tratados, né? Entretanto, vejam bem, para que a arbitragem seja acolhida e seja aplicada, tem um detalhe altamente relevante. Esse detalhe altamente relevante, ele se encontra presente aqui, olha, na convenção de arbitragem. Percebe aqui, ó, no parágrafo segundo, a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Então, quando eu falo aqui de convenção de arbitragem, é muito importante, porque se eventualmente eu dependo e desejo que a minha demanda não vá ser resolvida por meio de um juiz togado no fórum, nos tribunais, eu estou adotando uma justiça privada, implica dizer, então, que para que isso ocorra, o contrato que eu estou celebrando, obrigatoriamente, deverá estar, de alguma forma, composto com uma convenção, que é a famosa Convenção de Arbitragem, que está presente aí no seu, então, artigo 3º, né, no caso da nossa legislação, que será colocado daqui a pouco. Então, veja bem, tá? Tanto na esfera pública quanto na esfera privada, a arbitragem é aplicada. Entretanto, para que ela seja adotada, eu preciso me precaver e no contrato celebrado, necessário se torna que ali esteja presente a convenção de arbitragem. Ou seja, nós convencionamos preteritamente que, se acaso tivermos que discutir as matérias tratadas dentro do contrato por nós assinado, por nós consagrado, nós estaremos adotando o caminho da arbitragem, não o caminho jurisdicional do poder judiciário. Isso é seríssimo. Porque, doutores e doutoras, uma vez adotando essa convenção de arbitragem, ou seja, convencionamos que a arbitragem é que será, no caso, então, aplicada, a partir daqui é proibido acionar o poder judiciário, percebem? A partir daqui é proibido acionar um processo, na realidade, em uma das varas cíveis aqui da cidade, e, enfim, ou em uma das varas, né, no caso, então, públicas da comarca, onde existe, que não é o caso de Valadares, mas será, né, no caso, na realidade, hoje nós já temos, de alguma forma, aqui, uma das varas cíveis funcionando também como sendo suporte para gestões privadas na área da saúde, tá? Já é um grande avanço que é a segunda vara cível, mas voltando, portanto, adotar a arbitragem é algo seríssimo, porque é exatamente um passo que eu estou dando no que diz respeito a uma solução mais célere, uma solução, no caso, mais confidencial, uma solução, no caso, mais otimizada, também, no caso, provavelmente, né, no caso, uma solução que possa, de alguma maneira, me permitir estar com mais confiança, tá, no deslinde, né, no caso, daquele resultado, né, no caso, almejado, porque ali tanto A quanto B envolvido, nós escolhemos o nosso árbitro, escolhemos o nosso juiz e sabemos que ele está, de alguma forma, afeito, ele está ali, de alguma forma, com intimidade com as temáticas trabalhadas, as temáticas envolvidas nessa arbitragem. Mas vejam bem, nesse momento eu estou renunciando à jurisdição. Nesse momento eu estou renunciando à jurisdição. Então, suponhamos, né, que A esteja, de alguma forma, diante de um contrato que tem a convenção de arbitragem e esse contrato foi violado. A contrata vocês para que vocês possam, né, advocacia e associados, meu querido nono período, e então, nesse momento,
vocês impetram uma ação na justiça. Entretanto, no primeiro momento, não se deu conta que o contrato tinha ali um registro de convenção de arbitragem. Doutores e doutoras, na contestação que eu farei, eu terei data máxima vênia que invocar a favor do cliente ou da cliente, seja ela empresa ou particular, instituição pública ou privada, eu terei que invocar, na realidade ali, no primeiro momento, a pura a nulidade, né, daquela ação proposta. Por quê? Porque não se pode discutir, em hipótese nenhuma, tá, em juízo, um assunto para o qual nós já escolhemos o caminho da arbitragem. Então, eu direi que naquele instante, lá, quando o contrato foi celebrado, nós renunciamos à jurisdição e adotamos um caminho de uma jurisdição privada. Você fala, mas como assim uma jurisdição privada? A justiça privada não ficou para trás, professora Lina? A justiça privada ficou para trás, tá? Ontem, em um passado muito recente, tá? Ela ficou para trás, no caso, para ser substituída pela jurisdição. E hoje, percebe, nós estamos fazendo um caminho de volta, resgatando e, ao mesmo tempo, retomando os meios adequados de solução de conflitos como sendo regra. E a jurisdição tem ficado como uma exceção. No primeiro momento em que nós invocarmos numa contestação, em uma defesa, a convenção de arbitragem, esse processo ele será extinto para que a discussão aconteça em uma câmara de arbitragem, certo? Tudo bem? Até aí? É um tema novo, mas muito importante. Imprescindível que você, de alguma forma, esteja sempre atento, que as discussões da arbitragem serão sempre patrimoniais, de direitos disponíveis, patrimoniais. Então, aqui não vai entrar para repetir direito de família, não entrarão as questões que possam, de alguma forma, exigir o Ministério Público e, ao mesmo tempo, que diz respeito a incapazes, certo? Apenas as questões de ordem patrimonial disponível poderão estar sendo tratadas aqui, né, na arbitragem. Imprescindível observar que, quando nós falamos de convenção de arbitragem, nós estamos falando de algo, no caso, então, na verdade, muito precioso, porque a convenção de arbitragem, ela traz consigo, nós veremos a posteriori, né, aqui, a cláusula arbitral, tá certo? Ou seja, a convenção de arbitragem, a instituição, a convenção, ou seja, instituir a arbitragem, um contrato em uma relação jurídica, representa dizer que nós estamos, de alguma forma, inserindo nesse contrato uma cláusula arbitral. Nós veremos a posteriori que essa cláusula pode ser vazia e pode ser cheia, mas antes disso, olha aí o artigo 2º. O artigo 2º está dizendo que existem pelo menos 2 modelos de arbitragem. A arbitragem ela pode ser uma arbitragem de direito e uma arbitragem de equidade. A arbitragem de direito é aquela arbitragem em que os árbitros, ao julgarem, obrigatoriamente, eles deverão, de alguma forma, estar, nesse momento, adstrito à lei. Mas quando nós somos adstritos à lei, não é escravos da lei, não, por favor. Com todo o direito de interpretar, com todo o direito, no caso, de alguma forma, estar avaliando, hermeneuticamente falando, os resultados dessa aplicação da lei. Lembre-se que a lei, nós não aplicamos a lei cega. A lei, na verdade, se ela for aplicada cegamente, ela pode correr o risco de praticar muito maior injustiça do que justiça. Né? Sempre me recordo de um grande discurso de um professor norte-americano que vai dizer para nós que, em uma das suas entrevistas, que ele, na realidade, nunca se arrependeu de ter sido bom, porém, ele já se arrependeu de ter sido justo. Imagina você ouvir isso de um catedrático, né, no caso de 90 anos de idade. Né, eu já me arrependi, né, de ter sido justo, mas nunca me arrependi de ter sido bom. Como assim? Porque muitas vezes nós achamos que a justiça é a aplicação cega, muda e surda, né, no caso da lei. A lei existe para ela ser humanizada, para ela ser interpretada. Nesse caso aqui, a arbitragem ela pode ser de direito, ou seja, eu vou me utilizar da lei interpretada, vou dar ali uma axiologia. A axiologia representa o quê? Eu estarei aplicando essa lei, mas antes eu vou dar uma vida a essa lei, inserindo, no caso, e ao mesmo tempo inspirando essa aplicação através dos
princípios de direito, a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a segurança, certo? A fraternidade, não é isso? A solidariedade. Vamos, no caso aí, de alguma forma, lembrar os princípios da proporcionalidade, né? E dentro desse diapasão, nós vamos nos dar conta de que, uma vez trabalhando, lapidando a lei dentro desses pilares, nós certamente teremos muito maior chance de lograrmos, no caso, um resultado justo, humano, correto, né? Porque justiça é fazer a coisa certa, tá? Nós temos aí uma das grandes obras chamada Justiça, que é fazer a coisa certa, né, de Michael Sandel, professor, no caso da Harvard. Ele sempre, no caso, nos reportará a necessidade de resolvermos as demandas do direito, buscando nos perguntar o que é fazer a coisa certa, né? Então, a aplicação da lei do direito não é aplicação cega, a aplicação é hermenêutica, humanizada, sensível e, ao mesmo tempo, de alguma forma, proporcional a cada circunstância ali, né, no caso apresentada. Eu tenho aqui, na verdade, a arbitragem, chamada arbitragem por meio de equidade. Nós sabemos que a equidade é um princípio de direito que, na verdade, visa o abrandamento da norma, né? O abrandamento da lei. Esse abrandamento da lei, né, a flexibilização da norma, tá? Ela é possível ser apresentada, ela é possível, de alguma forma, ser aplicada dentro das soluções que um árbitro, de alguma forma, precisar buscar. É importante entendermos que, muitas vezes, a lei não traz respostas. Nós já vimos isso em sala de aula. Vocês vão se lembrar, inclusive, de um vídeo que nós estudamos e que fala sobre o garoto Vitor, né, que tinha uma doença rara, a gangliosidose, né, e aí, de repente, ele que estava com a sentença de morte em decorrência desse diagnóstico, o pai dele não tem mais condição, em decorrência da dedicação intensa ao Vitor, que morreria de acordo com a medicina, morreria breve, aos 9 anos de idade. Ele acaba não tendo condição de honrar os compromissos com a prestação da sua casa, que era financiada pela Caixa Econômica Federal. Vocês se lembram do deslinde, do desfecho daquela situação, né? Houve ali, de alguma forma, todo um contexto. Tá? A solução encontrada para resolver aquela questão, vocês vão se lembrar, tá? Ela não era uma solução prevista em lei. Então, vejam, nesse caso, a arbitragem, o árbitro ele pode decidir uma demanda a partir de uma lei interpretada, a lei que já existe, ou ele pode criar um canal, no caso, então, mais horizontal, né, para responder essas demandas, de repente, né, buscando construir caminhos no deserto dessas pessoas, tá, uma vez que a lei não tem resposta para tudo, como naquele caso, aquela resposta não existia, né, mas nós percebemos que aquela situação foi salva, por quê? Porque aquela juíza, naquele caso concreto, tá? Aquele caso é um caso real, baseado em casos reais, tá? E aquela situação, o valor que era recolhido pela Justiça Penal em decorrência de pagamento de multas, né, criminais, foi destinado ao pagamento de 50% da dívida da casa do Vitor, não é isso? E a Caixa Econômica Federal perdoou o outro 50%. Bom, eu diria que nesse caso eu tenho aí uma equidade, certo? Mas quando eu estiver diante aqui do poder público, tá? Essa arbitragem não poderá se dar nesse modelo, né, de equidade. Essa arbitragem, no que diz respeito ao direito público, aos conflitos que envolvem pessoa pública, deverá sempre, de alguma forma, ser uma arbitragem de direito. Olha aí o que está no parágrafo 3º dessa lei. A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Então, a arbitragem ela é de direito e ela é de equidade. Se envolver a administração pública, ela será sempre de direito. Mas, doutores e doutoras, lembrem-se, não quer dizer que ela seria, no caso, dura lex sed lex. A lei é dura, mas a lei não. A lei não pode ser mais dura do que o sofrimento humano. Então, o dura lex lex, ele hoje cedeu espaço para que nós possamos interpretar, humanizar e, ao mesmo tempo, de alguma maneira aqui, criar uma proporcionalização, né? No caso de um bem-estar e de uma felicidade das pessoas envolvidas nesse conflito. Tá? E é importante nós lembrarmos que a arbitragem também possui aí os seus princípios. Veja, eu estou aqui com o parágrafo 2º,
né, que dirá, poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com os princípios gerais de direito, usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Então, a arbitragem que nós estamos inaugurando hoje aqui enquanto debate e discurso, ela não é algo aplicado somente no Brasil para as questões nacionais. Ela é certamente um instrumento de solução de demandas internacionalmente. Então, a arbitragem é um instituto de conotação, no caso global, como a mediação, como a conciliação e outros meios de solução de conflitos. Hoje, por exemplo, a constelação, né, nascida, no caso, por Bert Heidegger, ali na Alemanha, né, no caso, e nós cuidaremos um pouco também, inclusive, desse outro modelo de solução de conflitos, no caso não jurisdicional. A pergunta que não quer calar. A arbitragem, ela é um meio de solução de conflitos que eu posso chamar que seria considerado de autocomposição ou seria um meio de solução de conflitos de heterocomposição? Para repetir, a arbitragem, ela é um meio autocompositivo ou heterocompositivo? O que é o meio autocompositivo? É aquele meio em que as próprias partes envolvidas, uma vez estimuladas por terceiros, mediadores, conciliadores, que ajudam a desobstruir o canal de comunicação, as próprias partes conseguem encontrar um caminho de solução daquele conflito, que, na verdade, a solução já está dentro delas. Só que elas não conseguem perceber aquela solução, não conseguem conceber aquela solução, porque elas estão envoltos ali a uma série de sofrimentos pessoais, confundindo pessoas com problemas, né? Aí nós sabemos que uma das técnicas de solução de conflitos é separar pessoas de problemas. Vamos lembrar aqui, né, no caso de William Ury, né, da Harvard, que nos ensina essa técnica de separar pessoas de problemas. Mas, afinal de contas, tá? A arbitragem, nesse caso, são as partes que resolvem os seus problemas, estimulado por terceiros, ou é um terceiro que resolve o problema? Bom, enquanto lá na mediação, na conciliação, eu tenho meios de autocomposição, porque são as próprias partes, né, no caso, que estão ali, né, envoltas ao seu sofrimento, naquela espiral de conflito que precisa ser, de alguma forma, acalmada, tá? E aí vem vem aí o mediador, daí o conciliador, e vão, de certa forma, desarticulando, né? Vão, de certa maneira, aí acalmando a espiral de conflito. Agora eu estou diante de uma situação diferente. Eu estou diante de um conflito com duas ou mais pessoas que diz respeito, no caso, a um direito patrimonial disponível, porém, você A e você B, vocês escolheram árbitros para que eles possam resolver essa demanda. São os árbitros que estarão, de alguma maneira, apontando qual é a solução. Ou seja, haverá um julgamento. É um terceiro que julgará. Não é A e não é B, né? Que, de alguma maneira, estarão em si conversando, dialogando, por meio das técnicas que nós já aprendemos na mediação e, de alguma maneira, reencontrando um caminho das férias perdidas. Não. Nesse caso, é o terceiro árbitro que julgará. Nesse caso, se é o terceiro que julgará, eu não tenho um caminho de autocomposição. Meu caminho de solução desse conflito é de heterocomposição. Então, vejam, a arbitragem é um meio de heterocomposição de solução de conflitos, não de autocomposição. Aline, mas eu imaginei, professora, que todos os meios adequados de solução de conflitos eram de autocomposição. Tá certo. Agora que nós estamos conhecendo a lei, né? Confunde mesmo quando nós falamos assim, não é um juiz togado, não é um juiz estatal, tá, que estará julgando a minha causa. Eu sempre parto do princípio que, quem sabe, no caso, essas questões serão tratadas pelas próprias partes. As partes poderão facilitar. Como é que elas poderão facilitar? Vejam bem, quando nós estamos em meio a uma arbitragem, não quer dizer que não possa acontecer ali um acordo, percebe? Não tem nenhum problema acontecer um acordo. Se houver um acordo, claro, as partes estão tendo ali uma participação direta
Nós podemos dizer, no caso, que a arbitragem, esse novo acordo, acabou se tornando, no caso, um caminho de autocomposição. Mas vejam, se tiver uma sentença, é o terceiro que decidiu. Eu posso afirmar para vocês, no caso, portanto, categoricamente, que a maioria dos árbitros tem como principal objetivo, ao invés de sentenciar sozinho, envolver as partes de fato nessa busca desse caminho, dessa solução. Mas, em tese, é importante nós lembrarmos que em uma prova da OAB, em uma prova para a magistratura, quando você for fazer aquele concurso que você está sonhando aí, de defensor público, de procurador do Estado, do município da União, se você estiver atento aí a qualquer prova que você quiser de concurso, e falar a arbitragem, ela é um meio de solução de conflitos. Letra A, autocomposição. Letra B, pluricomposição. Letra C, ela é heterocomposição. E letra D, nenhuma das respostas. Então, eu terei que marcar a letra C, é heterocomposição. Hétero por quê? Porque é um diferente que estará julgando essa demanda. É um diferente que estará julgando essa demanda, certo? Gente, isso é algo, no caso, que é tão importante, que quando nós falamos ali, nos artigos 485 e 487 do CPC, quando nós estamos diante daquelas causas que vão, de alguma maneira, permitir a extinção do feito com julgamento do mérito e sem julgamento do mérito, com solução do conflito ou sem solução do conflito, se nós falarmos que o juiz está julgando um processo, extinguindo um feito, extinguindo um processo, porque tem cláusula de arbitragem, então ele vai, nesse momento, no caso, estar julgando esse processo, por favor, nesse momento, tá? Em decorrência de haver uma cláusula de arbitragem, ele vai extinguir o processo e o extinguirá. Por quê? Porque nesse instante nós demonstramos, tá, que existe um outro caminho e esse caminho, no caso, na verdade, não autoriza um juiz togado jamais, tá, a estar determinando qual será a solução desse conflito. Tá? Então, a pergunta seria, então, referente à arbitragem, um caminho de solução do conflito com ou sem julgamento do mérito? Querem conferir? Vamos lá? Vamos dar uma conferida aqui, 485, 487, só um instantinho. Me permita, por favor, solicitar a vocês também que estejam atentos aí no CPC. Tá? Vamos lá, no CPC, Código de Processo Civil, situações que vão permitir que nós tenhamos aí uma clareza maior, né, do que efetivamente é o nosso Instituto da Arbitragem. Artigo 485, tá, da sentença e da coisa julgada. O juiz não resolverá o mérito quando? Ele vai dizer para nós, no caso, então, circunstâncias em que esse mérito, no caso, então, não será resolvido. E depois, haverá resolução de mérito quando? E aí, é importante nós estarmos atentos para o fato de que, dentro desse contexto, né, no caso, outras hipóteses são aqui por nós, né, no caso, então, manifestadas, né? Vamos aqui, por favor, vamos verificar. Nós temos, no 485, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petícia inicial, o processo ficar parado por mais de um ano, tá? Por não promover os atos e diligências, né? Bem como também, vamos aqui, mais adiante, né, no caso, observar que quando trabalhamos as hipóteses referentes aqui à arbitragem, nós temos a possibilidade, né, de entendermos que essa solução do mérito, ela estará presente dentro de um contexto, né, no caso, em que a parte não poderá, nunca, não poderá jamais reiterar esse requerimento em juízo. Não poderá mais, de alguma forma, interpor esses pleitos, né, no caso, antes aqui apresentados. Importante, no caso, entendermos, portanto, tá, que dentro do que nós temos aqui, tá, na arbitragem, esse juiz, ele tem força, né, no caso,
de servidor público. Esse juiz terá força, ele terá a possibilidade, no caso, então, de estar, de certa forma, amanhã, inclusive, pronunciando-se em uma sentença literal, uma sentença de fato. Mas a sentença não seria algo, no caso, que seria primordialmente de um contexto, tá, que, de certa forma, seria privilégio tão somente do juiz togado? Né? Será que não seria isso mesmo? Apenas um juiz togado poderia, de certa forma, julgar? Né? Não. Nós verificaremos aqui, vou pedir vênia a vocês, para que nós possamos, de alguma forma, avançar um pouquinho aqui nos capítulos, né? No caso, nos nossos artigos. Pediria a vocês para a gente avançar tão somente um pouquinho aqui nos nossos artigos, para que nós possamos conferir qual que é o poder, né? Qual é exatamente o poder, né, que existe em uma sentença arbitral, tá? Qual é o poder que existe em uma sentença arbitral? Vamos lá? Mais adiante, eu vou pedir vendo a vocês aqui, só para a gente, de alguma forma, nós irmos lá nos artigos 33, tá certo? Mais adiante, onde nós temos aqui desenhado, né, de uma maneira mais palpável, o poder dessa sentença. Olha, que interessante, olha que interessante. Essa sentença é chamada sentença arbitral. Olha lá o 31, artigo 31. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Olha que interessante isso, tá? Ou seja, o árbitro, ele tem poder. O árbitro, no caso, ele está investido de uma condição que realmente, no caso, é muito especial. É uma condição que precisa necessariamente ser aqui salientada. A sentença arbitral possui entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. E, sendo condenatória, constitui título executivo. Então, como fica, então, um recurso? Você pode perguntar, professora Lina, e aí? Qual é o recurso que cria se eu discordar, né, dessa sentença? Você não escolheu o árbitro? Quando você escolheu o árbitro, você estava dizendo, olha, eu concordo que você está habilitado a fazer o melhor no meu processo. Como assim eu escolhi o árbitro? Vocês escolheram o árbitro. Essas duas ou mais pessoas envolvidas escolhem os árbitros, no caso, amistosamente. Existe uma técnica que vocês vão compreender, tá? Nós estaremos aqui, na verdade, de alguma forma, buscando decifrar melhor, né, no caso, a lei. E ao decifrar melhor a lei, nós nos daremos conta de que esse juiz arbitral tem um poder singular. Nós líamos aqui o 485, né? Olha, o juiz não resolverá o mérito quando, no item 7 do 485, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. Vamos repetir isso? Olha, o 485 do CPC, inciso 7º. O juiz não resolverá o mérito quando? Quando, numa contestação, lembra-se que eu disse que vocês foram provocados, né, por alguém. Esse alguém não avisou para vocês que tinha cláusula arbitral. Ele nem sabe que tem essa cláusula arbitral. Vocês sabem que existe uma cláusula arbitral, que vocês conhecem a lei de arbitragem 9307, né, de 96, com a alteração da 13.129 de 2015. Cuidado, por favor, tá? Para você não utilizar a lei desatualizada. Nossa, lei, mas que absurdo, professor. É de 2015, é claro que eu não vou procurar uma lei desatualizada. Correto. Mas às vezes você ganha de presente aquela obra do colega que já formou, né? No caso aqui, não tem essa alteração, então tem que estar atento, tá certo? Tá? Portanto, se eventualmente vocês propuseram ação e eu fiz aquela contestação, aleguei que existe a convenção de arbitragem com a cláusula arbitral, a pergunta é, a solução será, o juiz vai extinguir esse feito com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? O 485, inciso 7, já vai dizer, seria sem resolução do mérito. Ele não poderia resolver com resolução do mérito, porque ele não pode decidir o mérito de uma questão
que está ao encargo de um juiz arbitral, não é isso que nós já vimos? Então, ficou simples a prova do AB. Arbitragem. Alegação de arbitragem em um processo proposto judicialmente. Autoriza o juiz a extinguir esse processo. Com ou sem julgamento do método? Ora, você acabou de entender que o juiz togado não pode julgar uma causa que tem convenção de arbitragem. Ele não tem competência. E se ele julgar, essa sentença vai ser uma sentença que vai se tornar nula, porque, como assim? A sentença prolatada por um juiz incompetente porque ele não está autorizado por lei, ela não é nula, de pleno direito, certo? Então, o 485, inciso 7, vai dizer, na verdade, o juiz deverá julgar o juiz deverá julgar, no caso, portanto, essa causa que apareceu, que foi proposta lá no Poder Judiciário, se vem uma arguição na contestação de que existe a convenção de arbitragem, ela tem que ser anulada, né? E aquele processo tem que ser discutido, tem que ser proposto em uma Câmara de Arbitragem. Muito bem, gente. A pergunta que não quer calar, que eu já fiz antes, né? Qual o recurso que existe? Nossa, eu estou aqui assustada, professora, porque eu achei que só o juiz togado podia sentenciar. É surpreendente, né? Você sabia que você pode ser um juiz arbitral? Você pode ser um juiz arbitral? O que precisa? Eu tenho que fazer concurso? Eu tenho que fazer um curso? Assim como tem um curso de mediação, existe um curso de mediação, existe um curso de arbitragem? Nós verificaremos isso, tá certo? Eu posso dizer que você pode ser um árbitro, tá? Você pode ser um juiz arbitral, tá? Eu separei para vocês, inclusive, uma escala, tá? Referente, no caso aí, a diversas câmaras de arbitragem no Brasil, tá? Na semana que vem, né? No caso, nós estamos chegando ao final da nossa aula, nós não estenderemos muito, nós tivemos a sugestão da faculdade, no sentido de que, como as aulas, no caso, virtuais, têm um outro padrão, tá? Nós não usaremos o tempo completo para não deixar vocês tão exaustos, também, senão fica um volume de informação muito grande, e a gente acaba não administrando esse volume de informação, né, de forma a gerar tamanha aprendizagem. Nós vamos fazer os próximos capítulos, se Deus quiser, tá? Então, tem uma tabela mostrando as inúmeras câmaras de arbitragem que tem no Brasil, tá? Existe a Câmara Brasileira de Arbitragem, né, e tantas outras, tá? Nós também teremos aí a oportunidade de estarmos, de certa forma, verificando os preços. Existe uma tabela de arbitragem, existe uma tabela de preços, né, das câmaras de arbitragem, que vocês verificarão. Assim como tem preços para o mediador extrajudicial, você também, na sua câmara de arbitragem, terá aí os seus honorários, né, no caso, assim como tem a tabela de honorários do advogado. Para ser árbitro, professora, tem que ser advogado? Não necessariamente tem que ser advogado, não é pré-requisito, tá certo? Mas é uma área que você poderá, no caso, estar com certeza explorando, e fica aqui a sugestão. Tudo bem? Bem, o recurso. Existe um recurso que eu possa propor, no caso, contra a sentença, se eu não gostar? Olha, você escolheu o ato, não foi isso que nós falamos agora há pouco, né? E acabamos, de certa forma, reconstruindo a nossa resposta, tá? Voltando no 485, inciso 7, tá? Olha, não tem recurso. Aí você vai dizer, mas é uma loucura, tá? Não existe o princípio do duplo grau de jurisdição. Onde é que se encontra o princípio da ampla defesa do contraditório? Muito bem, não há. Na arbitragem, como nós escolhemos os árbitros, eu não tenho direito de recurso, vírgula, mas eu posso pedir a nulidade daquela sentença. Vejam, então, um recurso, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário e etc., eu não terei. Mas eu posso pedir a nulidade daquela sentença e explicar por quê. Olha, eu confiava, mas ali acaba que, a princípio, depois eu comecei a pensar que ele era suspeito, ele começou a ter umas condutas que não demonstravam devidamente, no caso, então, a sua capacidade, tá? Enfim, tá? Não avaliou, no caso, suficientemente as provas, ou então apresentou-se uma prova que foi desprezada. Tem que ver, né, no caso, quais são as situações de nulidade, né, desse árbitro que você poderá alegar. Então, da sentença não cabe recurso, certo? Mas cabe a nulidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor? Existe uma questão, né, que nós podemos estar resolvendo. Essa questão diz o seguinte, acompanhe. A sinal alternativa que contém, no caso, então, uma afirmativa incorreta sobre a arbitragem no direito brasileiro. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na Convenção de Arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes
delegar ao próprio árbitro, ao tribunal arbitral, regular o procedimento. O compromisso arbitral é uma das espécies de convenção de arbitragem. Sobrevindo o curso da arbitragem, sobrevindo no curso da arbitragem, controvérsia acerca de direitos indisponíveis, olha lá, e verificando que de sua existência ou não dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. E letra D, é possível a aplicação de direito estrangeiro para a solução de um conflito submetido a processo arbitral? Nós queremos a incorreta, lembra-se disso? Que tal se vocês pudessem responder no Google Class, tá? E a partir daquelas respostas que vocês, na verdade, estarão me enviando, né? No caso, caprichando, colocando ali fundamentação, podem colocar seus comentários, a gente poder trabalhar essa questão durante essa semana, o que vocês acham? Estou deixando aqui a sugestão de vocês, tá? E demonstrando que a arbitragem é um grande canal de solução de conflitos, para que nós possamos realmente sermos mensageiros da paz, em meio a situações empresariais, tá? Em meio a situações de direito disponível material e que requer de nós certamente uma habilidade imensa para fazermos com que, né, no caso, a justiça possa prevalecer dentro dos vínculos, né, que estão aí gritantes, por soluções pacíficas, justas e adequadas, certo? E vocês são esses mensageiros, né, que receberam da história nesse momento, né, no caso, o dever e o prazer, né, de causarem grandes mudanças. Que a arbitragem seja um grande instrumento nesse sentido. Sugiro a vocês, por gentileza, que se apressem na leitura da lei, tá? 9307. Também que se apressem, no caso, no estudo das questões que nós postamos, para que você possa responder essa e as demais também que foram apresentadas. E que pesquisem artigos. Nós estaremos postando para vocês, no caso, em breve, certo? Muito obrigada, um grande abraço. Contem conosco. Meu carinho, minha admiração, minha gratidão. Muito obrigada.